Olá, pessoal. Muito bom dia para todo mundo, hein? Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Tá chegando o seu AB1 dessa quarta-feira, hoje, dia 3 de junho. Então, vamos às informações de hoje. Aqui no AB1, a gente vai trazer atualizações sobre o caso de feminicídio que foi registrado em Belo Jardim, aqui no Agreste. A gente falou sobre esse crime ontem aqui no AB1. A vítima foi uma mulher de 40 anos, o suspeito seria o ex-companheiro dela. E olha, o irmão da vítima, que tinha ficado ferido quando tentava defendê-la, não resistiu e morreu no hospital. Então vamos falar sobre as investigações desse caso, que também não pode ficar impune. Ao vivo com a gente, nessa quarta-feira, tem Aline Melo, Fábio Gomes, Gessé Ascioli e Joel Almeida. A Aline vai falar sobre o seu direito aqui no AB1, porque tem reclamação sobre um caso de transferência de conta de água entre proprietários de imóvel. Tá aí um problema bem delicado, hein? Aline, bom dia para você. Pois é, Almi, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E nesses casos, de quem será que é a responsabilidade de fazer a transferência do nome? Será que é do antigo ou novo proprietário? Essas e outras perguntas a gente responde já já com a ajuda de um advogado especialista, Almir. Muito bem, Aline. Fábio vai falar sobre um novo alerta de chuvas que foi emitido aqui para o interior do estado. Esse é um dos assuntos do nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Bom dia, Fábio. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. Esse é um dos assuntos de hoje, sim, porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu esse novo comunicado para 94 cidades aqui do interior de Pernambuco. Esse alerta é classificado como perigo potencial, é um alerta amarelo que cobre as regiões Agreste, Sertão e também zona da Mata Sul de Pernambuco. Daqui a pouquinho eu volto falando algumas dessas cidades que foram notificadas e também passando as orientações que foram divulgadas pela Defesa Civil, Almir. Tá combinado, Fábio. Hoje tem AB Emprego, hein? Então o Gessé vai trazer as oportunidades que estão esperando por você na Casa do Trabalhador aqui em Caruaru, por exemplo. Bom dia, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, para quem está esperando uma oportunidade no mercado de trabalho para conseguir aquela vaga. Já adianto que são mais de 100 vagas somente aqui para Caruaru, então daqui a pouco, caneta e papel na mão, que a gente vai trazer todos os detalhes aqui no AB1. Olha aí que coisa boa, Joel também vai trazer essas oportunidades no AB Emprego direto de Santa Cruz do Capibaribe. Não é isso, Joel? Bom dia. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. Olha só, quarta-feira é dia de falar dessas oportunidades. A gente vai falar sobre essas vagas de emprego aqui em Santa Cruz. No estado todo são mais de 500 vagas e a gente vai detalhar um bocado delas. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1, Almir. Tá vendo só quanta informação ao vivo a gente vai conferir? Tudo isso aqui no seu AB1. Tá combinado, turma? Estamos juntos. E hoje também tem a última reportagem especial sobre a importância da produção de milho nessa época do ano aqui na nossa região. Nós vamos falar sobre os reflexos econômicos da venda e da compra dos produtos à base de milho. Afinal, o milho é tradição, sabor e bons negócios também. Tudo isso aqui no seu AB1 que está começando agora. Onze horas mais 51 minutos, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Tem o QR Code aí do lado que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então a gente começa dando aquela olhada no clima aqui em Caruaru, com essas imagens ao vivo. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19, hein? E ontem, pessoal, a gente falou aqui no AB1 sobre um feminicídio que aconteceu em Belo Jardim, aqui no Agreste. Lembra? A vítima foi Carla Silva dos Santos, que tinha 40 anos. O corpo dela foi encontrado em um terreno baldio, perto da casa dela. Carla foi morta a golpes de faca e o principal suspeito é o ex-companheiro, que foi identificado pela polícia como Everaldo Barbosa de Brito, de 57 anos. Ele foi preso. Durante o crime, o suspeito também esfaqueou o irmão de Carla, Antônio José dos Santos, que tinha 34 anos. Ele foi levado para o Hospital Regional do Agreste aqui em Caruaru, mas infelizmente, pessoal, também não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso por homicídio e feminicídio.
Everaldo passou por uma audiência de custódia na tarde de ontem. O juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. E tem outras atualizações aqui no AB1, hein? Vamos falar sobre as duas vítimas que foram atacadas por tubarão essa semana no litoral de Pernambuco. Elas continuam internadas. E olha, segundo os médicos, no caso do menino João Lucas e no caso de Marcela Vitória, um fator foi fundamental para que eles sobrevivessem: a rapidez no atendimento ainda na praia. Isso ocorreu, pessoal, porque havia médicos aproveitando ali momentos de lazer no local onde esses casos aconteceram. Olha que feliz coincidência, não é? Veja na reportagem. Foram 2 incidentes com tubarões em 2 dias seguidos que voltaram a chamar a atenção para os cuidados no litoral da região metropolitana do Recife. Enquanto as vítimas recebem tratamento, os casos também reforçam a importância de uma resposta rápida em relação aos primeiros socorros após o acidente. No domingo, na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, João Lucas, de 11 anos, foi mordido enquanto tomava banho de mar. Marcela Vitória, de 19 anos, foi mordida por um tubarão-tigre na praia de Boa Viagem, no Recife. Nos 2 casos, o socorro começou ainda na areia. Mike é médico e estava na praia na segunda. Ele realizou os primeiros socorros para conter o sangramento de Marcela. Só que só amarrar uma corda, um cinto ou até mesmo o próprio cadarço do short dela, que foi o que a gente utilizou, a gente removeu o cadarço do short dela e o amarrou, isso já ajudaria muito a interromper. Nesse caso especificamente, eu fiz uma compressão manual também, porque toda vez que eu tirava a mão um pouquinho para testar, ainda tinha muito vazamento de sangue. Então eu fiz apenas uma compressão bem forte o tempo todo para impedir o sangramento de continuar. Qualquer pessoa pode fazer isso numa situação de emergência? Qualquer pessoa pode e deve fazer isso, não precisa de preparo médico para fazer. Às vezes o óbvio é mesmo o mais necessário. Então qualquer pessoa poderia ter pegado uma corda, um próprio cinto que estivesse utilizando e apertado bem firme. No domingo, Luísa ajudava o filho em uma lição de casa, quando, da janela do prédio, percebeu a movimentação e viu uma mancha de sangue na água. Ela e o marido pegaram toalhas e desceram correndo para ajudar. Quando eu chego no momento, eu vejo aquela criança que estava ali respondendo aos primeiros comandos, as pessoas estavam ali em torno do local. Me identifiquei como médica e aí consegui fazer os primeiros socorros. Então, vi que ele estava respirando bem, então parti já para a contenção do sangramento. Tinha um sangramento extenso, ele já tinha perdido muito sangue no mar, estava bem pálido, mas consegui fazer um torniquete bem importante, com a toalha que eu tinha pego de casa. Contenção sanguínea, o estancamento com torniquete, com panos limpos e fazendo compressas locais, sem ficar retirando um pano, sempre fazendo compressas e mantendo para conter o máximo do sangramento possível até que chegue uma ajuda. Os 2 pacientes foram levados para unidades de saúde e depois encaminhados ao Hospital da Restauração, referência no atendimento a traumas em Pernambuco. Em casos como esses, os primeiros minutos são considerados críticos. Por isso, especialistas reforçam orientações que podem ser úteis em qualquer situação de trauma com sangramento intenso. A primeira delas é buscar ajuda o mais rápido possível e adotar medidas para evitar a perda excessiva de sangue até o socorro chegar. A primeira coisa é se manter calmo, né? Ligar 192, que é o número do SAMU, ou 193. Vão encontrar alguém com um sangramento muito forte, né? Se for na água, o ideal é que essa pessoa esteja retirada pelo bombeiro, né? Você não deve entrar na água pelo risco de incidente com animal marinho. Fazer a parada daquele sangramento. Se for num membro, você pode aplicar um torniquete, que pode ser com um cinto, com uma faixa. Não sendo no membro ou na região que o ferimento é muito grande, você faz uma compressão direta com um pano limpo, né? Idealmente que você comprima e segure, não fique retirando a todo tempo para ver se parou aquele sangramento. Chegando a equipe de atendimento ou do SAMU do bombeiro entrega esse paciente, a partir daí a gente vai aquecer essa vítima, tirar as vestes que estão molhadas e fazer o transporte rápido para o Hospital da Restauração ou Hospital de Referência. Agora, pessoal, 11 horas mais 57 minutos, vamos para a redação para falar com Fábio Gomes. Está na hora de conferir os destaques do nosso portal e tem um novo alerta de chuvas aqui para a região, aqui para o interior. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você.
É isso mesmo, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui com a gente nesse AB1. Tem um novo alerta sim, aquele alerta que a gente falou aqui durante a semana, ele foi renovado. O Instituto Nacional de Meteorologia notificou 94 cidades do interior de Pernambuco com um risco aí de chuva com perigo potencial para essa quarta-feira e também para o feriado da quinta-feira. A gente reuniu a lista aqui com o nome dos 94 municípios que foram notificados. Segundo o IMET, esse alerta foi feito da meia-noite de hoje e tem validade até às 11 horas e 59 minutos da quinta-feira. Entre esses 94 municípios, se tem cidades das regiões Agreste, Sertão e Zona da Mata Sul. De acordo com o aviso, essa publicação ela tem possibilidade de renovação e as chuvas elas podem variar entre 20 a 30 milímetros por hora ou chegar até 50 milímetros por dia. Em algumas cidades, o vento poderá ser intenso e pode atingir até 60 quilômetros por hora. Ainda segundo o IMET, existe o baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. Cidades como Agrestina, Afogados da Engazeira, Altinho, Arco Verde, Palmares, Caruaru, Camusim de São Félix e diversas outras foram notificadas. A Defesa Civil também fez algumas orientações, entre elas, evitar enfrentar o mau tempo, evitar também utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada, ficar de olho em alterações a encostas, no caso de cidades que têm esse tipo de geografia próximo a elas, e também, em casos mais sérios, entrar em contato com os bombeiros pelo 193 ou ligar direto para a Defesa Civil pelo telefone 199. Essa lista completa e mais detalhes sobre esse aviso podem ser conferidos acessando o nosso portal, Almir. É sempre bom demais a gente conferir essas orientações no nosso portal, o G1 Caruaru e Região. E por falar em orientação, no G1 também tem alguns toques aí para o trabalhador que, por exemplo, vai trabalhar nesse feriado que está chegando, o feriado de Corpus Christi. Tem alguns direitos aí no pedaço, né, Fábio? Exatamente, Almir. Muitos trabalhadores já estão de olho nesse feriadão aqui em Caruaru, que é o feriado de Corpus Christi. Nacionalmente, a data de Corpus Christi é um ponto facultativo, e os estados e municípios decidem se adotam o feriado ou não. No caso de Caruaru, esse feriado é adotado, então muitos trabalhadores vão folgar, mas aqueles trabalhadores dos serviços essenciais, como por exemplo comércio, indústria, serviços da comunicação e também outros setores vão estar trabalhando. Então é preciso a gente falar sobre esses direitos que são garantidos pela CLT. Muitos trabalhadores aproveitam também para emendar esse feriado prolongado na quinta, sexta, o sábado e o domingo, então garantindo aí 4 dias de descanso. E aí para quem vai trabalhar, a CLT garante alguns direitos, como por exemplo a remuneração em dobro ou um dia de folga compensatória. Nós fizemos uma reportagem aqui no G1 conversando com advogados especialistas no direito do trabalho e eles explicaram para a gente aí como é que é definido esses parâmetros, Além disso, tem também algumas orientações para o caso daquele trabalhador que eventualmente faltar, mesmo estando escalado, e também o que é que isso pode acarretar de prejuízo para ele. Com relação à folga compensatória ou à remuneração em dobro, esses acordos geralmente são feitos entre o empregador e o sindicato da classe do trabalhador, ou pode ser feito também entre o empregador e o funcionário diretamente. O importante, claro, é que as duas partes estejam de acordo com o que vai ser acordado ali naquele momento. Então, para conferir todos esses detalhes e mais orientações, a gente tem essa reportagem disponível aqui no nosso portal, que com certeza vale muito a pena ler, Almir. Vale muito a pena, Fábio. Muito obrigado por essas informações. Você volta daqui a pouco, né? Volto sim, Almir. Até já. Até já. Meio-dia agora, hein? Momento WhatsApp chegando e olha que coisa boa. Tem problema resolvido? É o seguinte, no dia 14 de maio, a gente mostrou um vídeo que o Cláudio Jordão mandou para o nosso WhatsApp. Esse vídeo aí, ó. O Cláudio estava reclamando disso, da falta de água, na rua em que ele mora, lá no Vassoural. Na ocasião, a Compesa disse que iria enviar uma equipe ao local para tomar as providências. Então vamos ver o novo vídeo que o Cláudio mandou para a gente. Graças a Deus, começou a chegar, graças a Deus. Eu agradeço a vocês da TV Asa Branca, que batalhou muito pela gente. Muito obrigado. 42 dias, hoje começou a chegar, graças a Deus. Não está começando a chegar agora, mas graças a Deus já estamos agradecendo a vocês por tudo que vocês fazem por nós. Obrigado, TV Asa Branca. Mais uma vez, muito obrigado. Aqui é Cláudio Jordão, da rua João Cordeiro de Souza. Muito obrigado. Ô, seu Cláudio, quem agradece é a gente. Pode acreditar, a gente é que fica feliz. E quando a água chega na torneira, é isso que a gente diz mesmo. Graças a Deus,
Tá chegando água. É isso que a gente diz e tem que dizer mesmo, né? Tá aí, água de volta à torneira, e a gente agradece ao seu Cláudio pela confiança no nosso jornalismo e agradece às equipes da Compesa que foram lá para resolver essa situação, é claro. A gente fica muito feliz. E aí a gente reforça que você também pode participar do Momento WhatsApp, é simples demais. Você grava um vídeo mostrando o problema aí na sua rua, no seu bairro, depois manda pra gente pelo 99198-8212. Tá combinado assim? Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um assunto fundamental, como a gente viu aí no Momento WhatsApp. Abastecimento de água, porque o Rio São Francisco pode mudar a realidade de cerca de 400 mil pessoas na região do semiárido pernambucano. Existe um projeto chamado Canal do Sertão. Aí a gente vai falar sobre ele já já. 12h, 2 minutos agora. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h, 6 minutos. Vamos dar uma olhadinha na movimentação do trânsito no centro aqui da capital do Agreste. Imagens aí da rua 15 de novembro. Olha a movimentação de pessoas e de veículos, né? Pelas calçadas aí do lado direito a gente percebe muita gente caminhando. Lá do lado esquerdo também, muita gente ali naquela parada de ônibus, né? Pessoal que circulou pela manhã para fazer as comprinhas também, fazer os pagamentos, enfim. E muitos veículos, ó, carros e motos aí cruzando a rua 15 de novembro, no centro aqui da capital do Agreste. E vamos seguindo com o seu AB1. Então, o seu direito está no ar. E a bronca de hoje envolve uma transferência de conta de água entre proprietários de imóveis. A Aline Mello está chegando ao vivo para falar sobre essa questão, que é sempre muito delicada mesmo. Aline, uma boa tarde para você. Oi, Almi, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse foi o caso da Lúcia Maria. Ela realizou uma permuta de posse, basicamente uma troca de bens, e está com dificuldade de fazer essa transferência da conta de água para o novo proprietário. Mas contou detalhadamente sobre essa situação para a gente, vamos assistir. A minha situação foi uma casa que eu vendi, eu fiz uma troca em uma casa. E a minha casa está vindo a conta no meu nome ainda. A gente foi lá na Compesa, passemos papel tudo, eu e outro rapaz na troca da casa. Então, aí ele tinha uma pendência lá, não sei como era lá, que eles não me explicaram lá na Compesa, que eles deviam ter me explicado. E aí eu tinha logo resolvido, já está na casa de uns 6 meses. E eu vim tentando resolver essa questão e até agora não foi resolvido. Aí eu vim tentando já um bocado de dia, já fui na Compesa, já falei tudo mais e não consegui passar o papel para o nome do atual dono, que é hoje, entendeu? Aí eu estou tentando isso, que vá o nome do papel da água que está chegando para o nome da outra pessoa, que é o dono da casa, o proprietário da casa. Essa mesma situação que aconteceu com a dona Lúcia pode ser também o caso de outras pessoas. Por isso, estamos aqui com o advogado especialista Felipe Menezes, que vai explicar para a gente o que se pode fazer nesses casos. Felipe, muito boa tarde para você. Primeiro, explique aqui quais são os cuidados que a gente deve tomar no momento da venda, compra, permuta, né? Antes de fazer essas trocas em qualquer imóvel. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É importante lembrar que antes de adquirir qualquer bem, seja um carro, uma moto, uma casa, a pessoa tome medidas preventivas, não é? Veja se não existe nenhuma dívida que recaia sobre imóvel. Dívida da Compesa, da Neoenergia, às vezes uma dívida de condomínio, às vezes uma dívida de IPTU, da Justiça do Trabalho. Então é bom pedir todas as certidões negativas antes de fechar o negócio, né? No caso do negócio já ter sido fechado, não é? Que é o caso que me parece se apresentar, ela pode, se há uma urgência em resolver essa situação, pagar ela própria a dívida e entrar com o que a gente chama de ação regressa contra o devedor principal, para que ele possa restituir o valor que ela precisou antecipar. Nesses casos também de permuta, né? Como é que geralmente deve ser realizado esse procedimento da melhor forma possível? A melhor forma de realizar esse tipo de negócio, quando se trata de casa, de bem imóvel, é ser feito no cartório de imóveis, porque no Brasil o bem imóvel ele só se transfere definitivamente com um registro no cartório. Então a pessoa leva o bem no cartório de notas e registro, lá o próprio tabelião vai exigir todas essas certidões negativas.
E aí depois você, uma vez tendo aperfeiçoado esse título no cartório de notas, você leva ele ao cartório de imóveis para fazer os assentamentos no registro geral desse imóvel. Levando em consideração que não teria nenhum tipo de restrição, seja com a Compesa ou com qualquer outro órgão, de quem que é a responsabilidade de passar por toda a burocracia para fazer a transferência de nome? Numa venda comum, por exemplo, seria do antigo ou novo proprietário? Bom, o Código Civil fala que a imputação da dívida é feita pelo devedor. Então, o que isso significa? Que normalmente quem adquire o bem é que tem a obrigação de fazer o pagamento desses impostos, dessas taxas, de qualquer pendência que seja, e isso é entrar no preço do negócio, entende? Então você negociar quando você está adquirindo um bem e dizer, olha, eu tenho um X ainda para pagar de multa, de IPVA aqui desse bem, ou de IPTU desse bem. Mas isso também pode ser negociado no contrato. O contrato também pode dispor que o vendedor faça esse pagamento, mas normalmente quem deve fazer esse pagamento é quem está adquirindo o bem. E para ter certeza que tudo está dentro do esperado, sem nenhuma dívida, qual que é o procedimento? Quais documentos devem ser avaliados nesse processo, nesse diálogo entre comprador e vendedor? Bom, é importante, primeiro, sempre que possível, procurar um especialista, né, que acompanhe a compra. Sempre vale a pena, a depender do valor da compra. Mas é pegar a certidão negativa do Renavan, do Detran, a certidão negativa da Prefeitura, do IPTU, da Receita Estadual, da Receita Federal, da Justiça do Trabalho. Essas são as principais. Então você, em posse dessas questões, se for um apartamento ou um bem num condomínio, se há dívidas de condomínio, também pedir uma certidão negativa. Então você se resguardando desses cuidados, você dificulta muito que venha a ter problema. A não ser que problemas venham do próprio bem, né? Que é o que a gente chama de evicção, que é algum defeito escondido ali no bem que você está comprando, e aí é uma outra história, né? Maravilha. Felipe Menezes, muito obrigada por suas explicações. Fiquem então essas orientações para a dona Lúcia e também para qualquer outra pessoa que esteja passando por uma situação parecida. É sempre importante ficar atento para não acabar caindo em nenhum risco como esse, né, Almir? Volto com você, esse foi o Seu Direito de hoje. Exatamente. Toda quarta-feira a gente tem esse compromisso aqui com o Seu Direito, né, Aline? Valeu, hein? Muito obrigado. Bom trabalho para você. Bom, então vamos voltar à redação agora. Fábio Gomes vai trazer outros destaques do nosso portal. Inclusive, tem informações sobre o São João de Caruaru. Não é isso, Fábio? Tem sim, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. A informação que a gente traz de novidade aqui no São João de Caruaru, né, para as nossas reportagens especiais, é em relação ao cachê da cantora Márcia Felipe. O cachê dela foi divulgado na última edição do Diário Oficial do município. A artista vai receber R$400 mil para se apresentar no São João de Caruaru, aqui no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. A apresentação da cantora vai acontecer na quarta-feira, dia 24 de junho, e ela vai se apresentar na mesma noite com Felipe Amorim, Jorge de Altinho e também o cantor João Gomes. Essa noite também vai contar com a transmissão do Jogo do Brasil. A gente também tem uma arte que nós preparamos aí com outros cachês que foram divulgados aqui no São João de Caruaru. Além da cantora Márcia Felipe, foi divulgado o valor do cachê também da banda Toca do Vale, né, R$350 mil, e também da cantora Eliane, a rainha do forró, de R$200 mil. A programação desses artistas pode ser conferida aqui na nossa reportagem do G1. E claro, a gente tem aquela lista também dos valores mais caros até o momento, e quem lidera é o cantor Wesley Safadão, que vai receber R$1,5 milhão, e o projeto À Vontade, que reúne Luan Estilizado, Raíssa Rodada e Zezo Potiguar, com um cachê de R$990 mil. A expectativa ainda continua sendo que os valores de Roberto Carlos e do cantor Luan Santana sejam divulgados, né? Artistas esses que têm um grande nome no cenário da música nacional. A gente segue fazendo esse acompanhamento e também trazendo essas informações aqui para a nossa editoria, nossa página especial, o São João de Caruaru 2026, Almir. Perfeitamente, Fábio. Agora me diga uma coisa, é verdade que no G1 também tem uma agenda cultural, digamos assim, junina? Exatamente, meu amigo. A nossa agenda cultural está bem junina para essa semana, né? A primeira semana de junho, aí com diversas festas, diversos atrativos culturais, não só em Caruaru, mas também em outras cidades. Mas a gente, claro, dá um destaque aqui para algumas atrações aqui da nossa cidade. Em Caruaru, por exemplo, começa já o calendário das comidas juninas, né? Que vão animar os bairros aqui da cidade. Em Camusim de São Félix tem também atrações de São João. E com relação ao calendário das comidas juninas, hoje, às 7 da noite, tem a festa da dobradinha.
Catarina. Esse fim de semana tem a abertura dos festejos juninos também no Alto do Moura, com shows de Didi Caruaru, Arreio de Ouro, Tagino Gondim, Valquíria Santos e também outros artistas que vão se apresentar no domingo. Já na quinta-feira tem a Noite Católica, né? Uma das noites que é muito aguardada pelo público católico aqui de Caruaru. Essa noite ela vai reunir aí grandes nomes da música religiosa, como por exemplo o Show de A Bonita de Cássia, William Sanfona e também a comunidade Colo de Deus. Essa nossa agenda também tem as atrações que vão se apresentar nesse final de semana no município de Camusim de São Félix e também outras atrações que animam o final de semana em algumas cidades aqui da nossa área de cobertura. Eu aproveito o espaço aqui da B1, convido o nosso telespectador que já está pensando em como curtir o final de semana a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e ficar de olho nessas sugestões que a gente separou aqui no G1, Almir. Legal, hein? Legal demais, Fábio. Valeu, muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom batente para você aí na redação e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você aí no estúdio também. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Até amanhã. Valeu, Fábio. Valeu. Pois é, pessoal, as festas de São João aqui em Caruaru seguem com tudo e com elas as comidas gigantes, não é? Por exemplo, hoje tem a dobradinha gigante lá no Chique Chique. Aí o organizador da festa, Erinaldo Júnior, mandou um vídeo fazendo um convite. Vamos ver? Pois hoje, aqui na Estrada do Chique Chique, a partir das 5h30 da tarde, teremos o nosso evento da dobradinha gigante. Vem pra cá se divertir com muito forró e principalmente 150 litros de dobradinha que vai ser distribuída aqui ao público. Então vem pra cá. Olha aí, o convite está feito, valeu. 12h, 16 minutos, seguindo com o AB1, a gente muda de assunto agora para a gente seguir com outras informações, porque a água do São Francisco pode mudar a realidade de cerca de 400 mil pessoas na região do semiárido, hein? A Assembleia Legislativa preparou uma comissão para acompanhar de perto o projeto do Canal do Sertão. Essa obra também passa por outros estados do Nordeste. Aqui em Pernambuco, existem municípios que devem ser contemplados com esse projeto. Veja. A escolha da presidência e do relator foi rápida e aconteceu no plenarinho 1 da Alep. Em poucos minutos, os deputados definiram os responsáveis pela Comissão Parlamentar Especial em defesa do Canal do Sertão. A comissão foi criada a partir de um requerimento apresentado pela deputada Socorro Pimentel, do União Brasil. A proposta é acompanhar de perto a situação do Canal do Sertão, identificar os principais obstáculos que ainda impedem o avanço da obra e cobrar providências dos governos estadual e federal. Um projeto que vem sendo colocado, né, em vários momentos, mas não se transformou ainda em uma ação. Isso vem nos colocando aqui, junto aos deputados, principalmente o deputado Luciano Duque, que também é da região do semiárido, nos colocou à disposição e fez com que a gente tivesse essa iniciativa de, através de uma comissão especial, pudesse debater, pudesse unir forças e esforços da bancada federal, da governadora Raquel Lira, de outros deputados. O Canal do Sertão Pernambucano ainda não saiu do papel. O projeto prevê a construção de um canal para levar água do Rio São Francisco a municípios do Sertão e ampliar a segurança hídrica da região. O governo federal retomou os estudos técnicos da obra que faz parte do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A expectativa é atualizar dados sobre a viabilidade do empreendimento e definir os próximos passos para sua implantação. Ao longo dos próximos meses, a comissão deve realizar audiências, visitas técnicas e reuniões com órgãos competentes pela execução do empreendimento. Como costuma acontecer nesses casos, a autora do requerimento foi a escolhida para presidir o colegiado. Socorro Pimentel terá a missão de conduzir os trabalhos, definir as pautas das reuniões e representar a comissão nas articulações políticas. O vice-presidente escolhido foi o deputado Doriel Barros, do PT. Ele não estava presente. Já o deputado Luciano Duque, do Solidariedade, foi escolhido relator. Ele vai ser responsável por coordenar a elaboração do relatório final da comissão e apresentar as propostas para o avanço do projeto. Vamos convocar a governadora Raquel Lira, o presidente Lula, o ministro da Integração, para que Pernambuco não veja só as águas passarem pelo Estado, beneficiar outros estados e a gente não ter um investimento importante como esse para o desenvolvimento de toda uma região, na agricultura, na produção de alimentos e principalmente na proteína animal. Eu creio que o Canal do Sertão tem uma importância estratégica para o desenvolvimento do Sertão do Araripe e também do São Francisco. Muito bem, agora 12h, 19 minutos, a gente vai falar sobre o Porto Digital Caruaru, um espaço que oferece capacitação e apoio para empreendedores e para estudantes também.
Nós visitamos o Porto Digital aqui da cidade para mostrar como é que ele funciona. Vamos ver? O local que tecia algodão e fibras de tecido agora é o endereço da tecnologia. O Espaço Cultural Tancredo Neves, em Caruaru, onde foi um dia o lugar que abrigou a fábrica Caroá, funciona há 6 meses como Porto Digital, também conhecido como Armazém da Criatividade. O lugar é um abrigo para quem gosta de tecnologia. Neste espaço de 2.500 metros quadrados estão empresas, startups e empreendedores, todos com o mesmo objetivo: trabalhar e aprender sobre os avanços tecnológicos. Essa turma aqui faz parte de um projeto do Senac em parceria com o Porto Digital, que oferece 3 cursos na área de tecnologia, tudo de graça. O Senac ele tem um projeto de gratuidade que visa atender a população de mais baixa renda, seja adulto ou jovens, para que possibilite participar de cursos que são dentro do mercado, são mais visados e estão em altas, né? E aí dentro do Porto a gente conseguiu casar os dois, tanto o Senac com a parte do curso e o Porto oferecendo essa qualidade de estrutura para que os alunos pudessem ter esse aprendizado. O que me fez fazer esse curso foi mais pelo sentido de conseguir melhorar o meu design nos meus jogos, quanto que eu não tinha qualquer talento para isso. Eu acho isso bom, por conta que dá oportunidade a outras pessoas de conhecer o tema, mesmo que não participe da área em si. E também é um conteúdo extra para você adicionar em um currículo, para você ir para algum canto. Pode acabar sendo aceito por algum canto que precise, eu preciso de um design para tal coisa, e você acaba sendo contratado para fazer isso. Ajuda bastante. O Porto Digital tem atualmente 11 empresas ancoradas, que funcionam aqui dentro, e 11 empresas incubadas, que são ideias de profissionais amadurecendo, ganhando aqui força, estratégia e experiência, para depois ir para o mercado de trabalho, tudo com a ajuda de especialistas. O Porto Digital é o maior distrito de inovação da América Latina. Nós temos 25 anos de existência e apoiamos o desenvolvimento de negócios através da inovação, tecnologia e economia criativa. Então, o Porto Digital Caruaru, nós somos um hub de inovação do Porto Digital aqui na Agreste, com esse mesmo objetivo, de fomentar a inovação e o desenvolvimento econômico e social do nosso território. O Porto Digital funciona há 10 anos em Caruaru e gera anualmente mais de 25 milhões de reais só com as empresas que funcionam aqui. A ideia é gerar inovação e tecnologia em uma terra fértil quando o assunto é empreendedorismo. Laudelino é gestor de uma empresa que está ancorada no Porto Digital. O negócio é focado para sistema de gestão para micro e pequenas empresas. Depois que chegou no armazém, ele diz que o faturamento cresceu. Tivemos um crescimento de oportunidades por aqui, o crescimento de entre 5% e 10% no faturamento, mas sem falar em outras oportunidades que a gente pode gerar para outros parceiros, e está com outras propostas de projetos que ainda vão acontecer. Olhando para o futuro, o que é que você pensa estando aqui no armazém? Veja, se conectar mais com outras empresas, fortalecer esse ecossistema e a gente aumentar de tamanho para estar proporcionando realmente o aquecimento da economia aqui na região. Nos últimos 6 meses, pelo menos 25 mil pessoas conheceram o Porto Digital em Caruaru só com eventos. O gestor do Porto Digital lembra que as portas do espaço também estão abertas para a população. Nós temos um ambiente aberto, todos os ambientes que eu citei, desde o coworking, a um laboratório gamer, a uma sala de reunião ou um laboratório de formação, eles são abertos à sociedade. Então as pessoas podem utilizar ou alugando o espaço ou através de uma parceria, a depender do objetivo da iniciativa ou do objetivo da ação. O Porto Digital muitas vezes entra como um apoiador, um parceiro ou até um co-realizador. Então, muitos profissionais circulam aqui diariamente, trabalhando para empresas não só de Caruaru, mas empresas do Brasil e também do exterior. Muito bem. Então, para outras informações, acesse o site portodigitalcaruaru.org. É fácil, né? portodigitalcaruaru.org. E logo mais tem o Panorama CBN e a gente vai conversar com um dos representantes do Caruá Hub, o professor universitário David Figueroa. Ele vai falar sobre um festival de inovação e tecnologia que vai acontecer aqui na cidade na sexta-feira. O Panorama começa às 2 horas, na rádio que toca notícia.
Agora a gente vai dar um pulinho no Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns, né? Para a gente dar uma olhadinha no clima por lá. A previsão indica um dia assim, ó, com muitas nuvens. À noite, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado. A temperatura, nesse instante, está marcando 25 graus por lá e a mínima deve ficar em torno dos 19, pessoal. Intervalo chegando por aí, daqui a pouquinho tem as oportunidades de trabalho no AB Emprego, muitos empregos, hein? A gente vai conferir já já e ainda você vai ver que os setores do comércio e do artesanato estão sendo movimentados pelo clima de Copa do Mundo. Os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1. Meio-dia, 25 minutos agora. E o AB1 está de volta para você, meio-dia, 28 minutos. A gente vai dar mais uma olhadinha na movimentação do trânsito. Agora a gente faz esse passeio aí por Santa Cruz do Capibaribe. Esse trecho local aí da PS 160. Olha a movimentação nesse momento, hein? Movimentação intensa, quase meio-dia e 30. E a gente vê parte desse movimento de veículos aí nessa cidade tão importante do Polo de Confecções do Agreste. A gente sempre fala sobre Caruaru, Santa Cruz, Toritama, mas são dezenas de municípios que fazem parte desse polo tão importante para o nosso estado e para a região Nordeste, não é? Imagens ao vivo para você. Agora a gente dá aquela olhada também na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região, começando aqui pelo Agreste, Toritama. Olha lá, mínima de 21, máxima de 27 graus. Maraial fica na zona da Mata de Pernambuco, mínima de 22, máxima de 27 graus. E Flores fica no sertão, nosso querido sertão, mínima de 19 e máxima de 29 graus. E a gente vai seguindo aqui com o seu AB1. Então, vamos falar sobre aquelas oportunidades que podem mudar a vida de alguém, porque tudo muda quando alguém está em busca de trabalho e a vaga aparece. Não é assim? Está na hora do AB Emprego e Joel Almeida está chegando para falar sobre o mercado de trabalho direto de Santa Cruz do Capibaribe. Oi, Joel, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde, uma ótima tarde também para você. Olha só, falo aqui ao vivo de Santa Cruz do Capibaribe, um dos municípios do Polo Têxtil, que acaba aí, né, produzindo muitas vagas de emprego, porque quando a gente fala de roupa, a gente fala de costureira, a gente fala de gente vendendo esses insumos para o pessoal costurar, né, seja em casa, seja nessas facções, e também a gente fala das lojas, do comércio. E a gente tem mais de 500 vagas disponíveis em todo o estado de Pernambuco. Aqui em Santa Cruz há muitas vagas em aberto. Eu vou falando aqui, você vai acompanhando na sua tela, tá bom? A gente tem, por exemplo, ó, ajudante de carga e descarga de mercadorias, são 5 vagas. Atendente de farmácia, balconista, 2 vagas. 2 vagas para atendente de lojas e mercados. 2 vagas para auxiliar de almoxerifado. 1 vaga para auxiliar de cozinha, 1 vaga para auxiliar de estoque, 1 vaga para auxiliar de limpeza, 1 vaga para auxiliar de produção na confecção de roupas, 11 vagas para consultor de vendas, 5 vagas para costureiro, a máquina de confecção em série, 2 vagas para estoquista, 1 para garçom, 1 vaga para gerente de empresas comerciais, 1 vaga para mecânico de automóvel, 1 vaga para monitor de creches de animais domésticos, 1 vaga para operador de máquina de bordar, 1 para tosador de animais domésticos, 1 vaga para vendedor em comércio atacadista e 5 vagas para vendedor interno. Todas essas vagas vocês podem olhar no site cedep.pe.gov.br. Lá o quadro de vagas é bem intuitivo. Lá no finalzinho do site, só apertar quadro de vagas, você vai ver as vagas disponíveis, não só para Santa Cruz do Capibaribe, mas vai estar dividido por cidade, tá bom? cedep.pe.gov.br. Mas olha só, Almir, a gente está aqui em frente à Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Cruz do Capibaribe, onde lá dentro funciona, né, a Agência do Trabalho. A Casa do Trabalhador funciona aqui nesse endereço que fica na rua Padre Josinha, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vou conversar agora com o coordenador da Agência do Trabalho que está aqui conosco, o Emerson. Emerson, boa tarde para você. Eu queria que você me explicasse. Tem muita vaga disponível aqui em Santa Cruz? Como é que anda o panorama? Está precisando de muita gente para trabalhar? Como é? Boa tarde a todos. Santa Cruz tem uma disponibilidade muito grande de vagas, mas no momento a gente está com uma dificuldade grande de encontrar vendedores
e costureiros capacitados. Só para hoje, são quantas vagas, por exemplo, para vendas? Para vendas, hoje, a gente tem em torno aí de 5 vagas para vendedor interno, fora as demais vagas, que é promotor de venda, vendedor de atacado, entendeu? Então, a gente tem muitas vagas para vendas. Essas vagas, geralmente, vocês precisam não só hoje, né? Sempre? Sempre está surgindo vaga para costura, sempre está surgindo vaga também para a área de vendas. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Olha só, o nosso cinegrafista mostrando aí o endereço aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Cruz do Capibaribe. O horário funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, segunda a sexta-feira, na Avenida Padre Zuzinha, número 178, no centro de Santa Cruz, tá certo? cedep.pe.gov.br também é o site que você pode entrar em contato para verificar essas vagas. Almir, eu volto com você. Muito bem, Joel Almeida, muito obrigado por essas informações aqui no AB Emprego, ao vivo, direto de Santa Cruz do Capibaribe, hein? Valeu, bom trabalho para você. E vamos seguindo, porque tem vagas disponíveis aqui em Caruaru também. Então, Gessé Ascioli está chegando e vai trazer essas oportunidades agora, né, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, quem está na expectativa aí por essas vagas aqui em Caruaru. E olha só, são 116 vagas somente aqui para Caruaru. E temos aí vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias, são 7 oportunidades. Armador de ferragens na construção civil, com 4 vagas. Atendente de lanchonete tem 10 vagas. Para atendente de lojas, 1 vaga. Para auxiliar administrativo, também 1 vaga. Aí, para auxiliar de cozinha, tem 4 vagas. Auxiliar de estoque, 1 vaga. Auxiliar de garçom, 2 vagas. Auxiliar de linha de produção, são 2 oportunidades. Para barman, 3 vagas. Bombeiro hidráulico, 1 vaga. Carpinteiro, 4 vagas. Comprador, 2 vagas. Cozinheiro geral, 2 vagas. Tem 1 vaga para engenheiro civil, 2 para estoquista, 6 para garçom. Maitre tem 1 vaga. Motofrentista tem 1 vaga. Padeiro tem 5 oportunidades. Promotor de vendas são 6 vagas. Para recepcionista, secretária, 1 vaga. Servente de obras, 6 oportunidades. Técnico de segurança do trabalho, 1 vaga. Trabalhador de serviços de limpezas e conservação de áreas públicas, são 30 vagas. Vendedor interno, 8 vagas. Sushiman, 1 vaga. E aquelas exclusivas para pessoas com deficiência, a vaga PCD, são 3 vagas para auxiliar de limpeza. Para quem quiser tirar mais dúvidas, né, em relação a essa questão das vagas, é só se dirigir à Casa do Trabalhador. Aqui em Caruaru funciona na Rua Floriano Peixoto 147, sempre das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Ou entrar no site cedep.pe.gov.br e acessar essas vagas que estão disponíveis nesta quarta-feira. Almir? Gessé, então vamos seguir com esse AB Emprego, né? A gente vai falar sobre mercado de trabalho numa outra perspectiva agora, porque é importante que a gente saiba o que diz a lei em relação à jornada máxima permitida para os trabalhadores. Existem algumas obrigações que precisam ser observadas, né, Gessé? Pois é, Almir, inclusive a carga horária, né, desse trabalhador, a gente precisa entender. Por isso que eu estou aqui com Valéria Soares, que é advogada e especialista nesse sentido. Valéria, o que diz a lei, né, para que a gente possa entender um pouquinho sobre a carga horária? A gente sabe que tem sempre aquela história, são 8 horas diárias, mas o que diz a lei sobre essa carga horária específica para o trabalhador CLT? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, vamos lá, quando a gente fala de jornada de trabalho, a gente está falando exatamente do tempo em que o empregado está à disposição para exercer aquelas atividades dentro da empresa, né, para o empregador. Então, o que é que a lei fala, né? A lei fala hoje que você tem 2 possibilidades de carga horária, a gente já está tirando aquela situação de 12 por 36, mas a gente tem 2 opções de carga horária hoje, né? Que são 8 horas diárias e 44 semanais, quando você faz 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. E também tem aquelas situações em que as pessoas só trabalham 40 horas, que fazem 8 horas diárias de segunda a sexta. Lembrando que se você fizer um tempo a mais, você vai receber de forma diferente por essas horas que você faz a mais no seu trabalho. A gente sabe que existem as horas extras, nesse caso em que você trabalha mais das suas 8 horas diárias, mas se por acaso, né, o empregador descumprir, não quiser pagar as horas extras, tem toda uma implicação em relação a esse horário estar sendo estendido sempre. Como é que funciona? Vamos lá.
É possível que todo trabalhador ele faça, assim, que a gente está falando dessa carga horária, né, das 40 horas ou 44. Esses trabalhadores, eles podem fazer as horas extras, mas quando eles fazem essas horas extras, eles precisam receber por essas horas o valor da hora mais 50% do acréscimo ou outro percentual que a sua convenção ou acordo coletivo estabelecer. Caso o empregador descumpra, você tem algumas medidas que você pode tomar. Entre elas, você pode ir no Ministério Público do Trabalho e Emprego, fazer alguma denúncia sobre isso. Outra situação, colher provas, porque eventualmente, em alguma situação futura, você pode procurar um advogado ou, inclusive, ingressar sozinho na Justiça do Trabalho, a depender da situação. Você pode ingressar sozinho na Justiça do Trabalho e buscar os seus direitos não recebidos. As horas extras feitas de forma habitual, ou seja, com muita frequência, vão incidir em todas as suas verbas salariais. Quando a gente fala sobre essas horas extras acontecerem, mas, por exemplo, o empregador colocou ali que vai ficar funcionando agora com mais horas. Isso não estava acordado antes. Isso pode acontecer? Vamos lá. Via de regra, eu não posso trazer nenhum prejuízo para o empregado, mas eu posso estabelecer que esse empregado, caso deseje, faça exatamente essas horas extras. Mas quando você faz essas horas extras, você recebe esse percentual a mais. Lembrando que é possível também uma coisinha que é chamada de compensação. O que é a compensação? Eu trabalho a mais um dia e trabalho menos em outros dias. Essa compensação ela também é possível. Inclusive, se você tiver acordos e convenções coletivas, essa compensação pode acontecer dentro do prazo de 1 ano. Doutora Valéria, muito obrigado pelas explicações. É isso, Almir, a gente entender como funciona a nossa carga horária para respeitar os limites e saber dos nossos direitos e deveres dentro da empresa. Almir. Exatamente, por isso que o AB Emprego está aqui a serviço também do trabalhador, não é isso, Gessé? Valeu, muito obrigado, hein? Bom batente para você. Pessoal, a Copa do Mundo está chegando e em Serra Talhada, no Sertão, os setores de comércio e de artesanato aproveitam esse período que tem movimentado a economia da cidade. Veja na reportagem de Karen Diniz. O clima da Copa já toma de conta das ruas da cidade. Calçadas pintadas, bandeirinhas penduradas e as cores verde e amarelo ganham destaque. Além delas, a bandeira do Brasil, que vira protagonista em uma época onde todo mundo está cheio de esperança da chegada de mais um título. Tá começando, as pessoas estão se animando, estão querendo se animar, porque quando começar a ganhar mesmo... E você acha que o Brasil vai ser bom nessa Copa? Vai, eu tô pensando que vai ser, eu tô pensando mesmo. No comércio, as vitrines e lojas também foram enfeitadas com as cores do país. E quem vende artigos esportivos começou a se preparar com antecedência para conseguir atender a demanda. Na loja de Albino, são vários modelos de camisas masculina, feminina e infantil, nas cores amarela ou azul. Já está começando a esquentar as vendas, tá? O comércio anteriormente estava um pouco parado, mas com a chegada agora da Copa do Mundo, né? As vendas estão começando a dar uma alavancada maior, né? E nós esperamos que seja bem melhor do que a outra Copa do Mundo, tá? Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Serra Talhada, tanto as lojas do segmento de esportes, quanto as voltadas para decoração e itens de variedade em geral, devem puxar uma alta de vendas para o período da Copa. Já estamos vendo um aquecimento das nossas vendas, certo? Por conta da seleção, tivemos amistosos, tivemos a convocação para a Copa e com a chegada dela, esperamos que a população se engaje cada vez mais na Copa e comece exatamente a comprar no nosso comércio as camisas do Brasil e comece a viver a Copa realmente. De quanto é a projeção, Maninho? Olha, a projeção a gente tem uma expectativa aí mais ou menos de 15% a mais do que o ano passado. Até porque, nesse momento, com relação ao ano passado, nós temos um evento que se chama Copa do Mundo. Com o São João, com a chegada de tudo que está acontecendo, as nossas vendas, a tendência é aumentar nesse período. Além do comércio de varejo, um outro segmento também já se prepara para as vendas do período, o artesanato. Aqui em Serra Talhada, artesãos estão usando e abusando da criatividade para produzir itens que são a cara do sertão, mas personalizados com o tema da Copa. A inspiração veio através de
um comentário de um artista também que me deu a ideia de trabalhar com Lampião e Maria Bonita, e o qual me viu, né, no Expo Serra e disse, olha, faz algo voltado para a cultura da nossa cidade. Então, assim, já é o segundo tema, né, a segunda Copa que eu já trabalho voltado para o cangaço. São inúmeras peças feitas de materiais bem diversificados. Máscaras de barro, esculturas de cangaceiros feitas com ferro e o Lampião e Maria Bonita em biscuit, vestidos com a camisa da seleção. Além de itens diversos com as cores verde e amarela, artigos decorativos, peças de roupa, bijuterias e até docinhos gourmet. A alta na venda desses produtos impulsiona a economia criativa local. É um momento que a gente vai valorizar mais o nosso Brasil, não é isso? Com nossas peças, os artesãos vão ganhar um trocadinho a mais e que possa também valorizar o nosso país, né? Fazendo nossas peças lindas e maravilhosas para que a gente possa dizer que somos brasileiros. Um outro artesanato bem tradicional em Serra Talhada é o feito em couro. Mestre Seu Neném trabalha há mais de 40 anos fabricando sandálias que lembram as que eram usadas pelos cangaceiros. Ele também aproveitou o período da Copa para incluir as cores da bandeira na sua arte. Todo mundo se agitando aí para que ela ganhe esse ano. Aí surgiu a oportunidade de eu fabricar bolsa, calçados, até um tamborete que vai sair agora, que eu nunca tinha feito tamborete da Copa. Bolsa e sandália eu já tinha feito, agora tamborete não, mas vai sair, se Deus quiser. O tradicional banquinho de madeira sertanejo, bem colorido, ganhou uma versão no verde, amarelo e azul. Nessa bolsa toda de couro, a bandeira do país. Peças que devem ganhar o mundo a partir de mãos sertanejas. E o senhor está fazendo então para levar para onde? A Finearte. E aí está pensando em fazer quantas peças de cada um desses produtos para levar para lá? Fazer uns 15 patos de sandália, 15 bolsas e um tamborete. Tamborete faz para encomenda depois, quem pedir, aí nós faz. Olha aí, agora a gente vai para o AB Esporte, porque nesse período junino também vai rolar desafio para quem curte as corridas de rua. Então, Matheus Antunes está ao vivo com a gente, vai começar falando sobre esse assunto. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde, Almir, uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a telinha da TV Asa Branca. Pois é, tem um recadinho especial para os amantes de corrida de rua aqui em Caruaru. A 8ª edição da corrida do Alto do Moura segue com inscrições abertas. O evento já virou tradição aqui em Caruaru e reúne centenas de participantes. Em 2026, a prova será realizada no dia 28 de junho, com largada no Polo Alto do Moura, tradicional bairro e ponto turístico da nossa região. A corrida do Alto do Moura oferece percursos de caminhada de 3 km e corridas de 5 ou 10 km. Para os interessados em participar, basta acessar a página oficial do evento no site ticketsesports.com.br. Época de São João, mas também de muitos desafios, Almir. É bom que tenha uma boa quantidade de gente que vai também aproveitar, quem sabe, esse período junino. Corre e depois vai aproveitar o show lá no Alto Moura. É isso aí. Muito bem, então por falar em desafios, a turma do Karatê Pernambucano também tem oportunidade de participar de uma competição bem importante, né, Matheus? Almir, essa vai ser a 26ª edição da Copa Inverno de Karatê, a competição que vai mexer com os amantes da modalidade aqui da região. Esse evento faz parte do circuito da Federação Pernambucana de Karatê e será realizado no dia 2 de agosto lá em Gravatá. Diversos grupos, equipes e atletas avulsos da modalidade participam todos os anos dessa competição e já faz parte do calendário pernambucano de Karatê também. No dia 2 de agosto, todas as disputas acontecem na escola Elma Camilo, no bairro Nossa Senhora das Graças, lá na cidade de Gravatá, e o público também poderá acompanhar e vibrar com os talentos da nossa região. As equipes interessadas em fazer parte da Copa Inverno de Karatê podem entrar em contato com a organização do evento através do número 81-99231-9660. Só repetindo, 81-99231-9660. Ah, e pessoal, a TV Asa Branca, vamos mudar de assunto, está querendo também contar com vocês na expectativa
pela Copa do Mundo. Inclusive, o Brasil chegou nos Estados Unidos essa semana, em Nova Jersey. O avião da seleção embarcou na segunda-feira. Já estão em solos americanos, onde vão fazer a preparação para a estreia no dia 13 contra a seleção de Marrocos. Inclusive, essa seleção goleou também ontem, viu? 4-0 no amistoso. Todos os times que vão ser os desafiantes do Brasil na primeira fase golearam. Foi Marrocos 4-0, Haiti goleou 4-0 e também a Escócia 4-1 foi contra a seleção de Curaçao. Que desafio, viu? Mas enfim, como é que tá a sua rua? Eu passei, inclusive, Almir, recentemente por umas ruas aqui próximo do bairro e a gente pode perceber que algumas já estão pintadas. Em clima de mundial, é bom demais, tudo enfeitado, reúne as famílias, tem churrasco, é diversão com os amigos e a gente quer saber justamente como é que tá a tua casa, a sua rua. Já estão enfeitados no clima de da torcida pela nossa seleção rumo ao Hexa? Se sim, grava um vídeo pra gente mostrando como é que tá, manda no nosso WhatsApp 9198-8212 e a gente quer exibir como tá ficando bonito esses preparativos por aí para o Mundial. Os vídeos serão exibidos durante a programação do AB1 até a estreia do Brasil na Copa. Tamo junto, combinado? Pois é, vou ficando por aqui hoje, mas também fazendo um convite para vocês, como sempre a gente faz do outro lado da telinha, está acessando o nosso portal GE Caruaru e Região, que lá tem mais informações sobre nossa região do universo esportivo aqui pertinho da gente, beleza? Um cheiro para vocês e Almir, forte abraço e até amanhã. Amanhã é quinta, né? Eita, amanhã eu vou estar folgando, então vai estar Ebert aqui, viu, meu amigo Almir? Olha aí que vida boa, hein? Olha aí, aproveita a folga, Mateuzinho. Grande abraço para você, valeu e até a volta. O intervalo está chegando, daqui a pouquinho tem a última reportagem especial sobre a importância do cultivo de milho aqui na região. Hoje vamos mostrar os reflexos econômicos dessa produção aqui na cidade. O seu AB1 volta já, 12h49. Mateuzinho, duas coisitas. Então, o seu AB1 está de volta, 12h53. E agora, a gente vai conferir a última reportagem sobre a importância da produção de milho aqui na nossa região. Nós vamos ver que o setor de venda de comidas produzidas à base de milho fica ainda mais fortalecido nesse período do ano. Olha só. Os consumidores estão de olho nas padarias e mercados mais do que nunca. Não é à toa, o mês de junho é uma das épocas mais saborosas do ano. Lá em casa todo mundo é apaixonado por canjica, então já começamos procurando milho e já está se formando, né? Aqui, principalmente ali na principal, já começa um monte de gente vendendo milho, é ótimo essa época. Segundo a Prefeitura de Caruaru, a expectativa é movimentar mais de 760 milhões de reais na economia da região durante o São João desse ano. O comércio alimentício, claro, é um dos destaques, isso devido especialmente às comidas de milho. Esta padaria, inclusive, tem boas expectativas para o São João 2026. A gente espera o ano todo por esse período, né? Porque praticamente o nosso faturamento ele aumenta de 30% a 40%. Nessa fase, por conta que a gente aumenta a diversidade dos produtos. Praticamente aumenta a canjica, a pamonha, o milho cozido, o munguzá, o arroz doce e outros bolos juninos, né? Assim, específicos para a época. O bolo de canjica, o bolo de pamonha, o nata goiaba, o bolo paçoca e outros produtos que nós temos no nosso cardápio. As boas vendas pedem a preparação, inclusive para definir os preços. A gente faz o per capita dos produtos. A gente chega, vê a preparação, a manufatura, a gente vai e assim, ó, o milho tá o valor. Aí a gente faz o preço, faz a pesquisa, olha a receita de acordo com o que realmente vai ser gasto e faz os valores, o per capita. 300%, 400% a procura, a demanda. A gente vende diariamente 10 pamonhas, 15 pamonhas, no período sem ser junino. No período junino, não tem limite, principalmente nos dias de festa, São João, Santo Antônio e São Pedro, principalmente no São João. A gente chega a vender 1.500, 2.000 pamonhas. Num dia? Num dia, só pamonha, fora canjica, munguzá, arroz doce e outras coisas do nosso cardápio. Nesta empresa de fabricação de comidas de milho, as vendas também estão a todo vapor. A expectativa está boa, viu? Muito bem, graças a Deus, porque
mesmo que o aumento do milho esteja grande, mas é um mês que todo mundo quer. Aí o pessoal não faz questão do preço e a gente vende bastante. E a gente já está com um bocado de pedido, muitas encomendas. A prosperidade é que vai ser bem bom esse ano, Deus quiser. Vocês têm uma noção do aumento do faturamento nessa época? Sim, ele dobra o triplo. Porque, né, a gente trabalha bem o ano todo, né? Como a gente trabalha o ano todo, já é bem conhecido. Aí esse ano o pessoal procura muito a gente. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas confirma: essa época é muito importante para o desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco inteiro. Os pequenos negócios têm uma grande representatividade para a economia pernambucana. São mais de 650 mil negócios formais existindo aqui no nosso estado. Pra você ter uma noção, mais de 23% do PIB do estado de Pernambuco estão na mão dos pequenos negócios, né? A grande parte do mercado de trabalho, 52% do mercado de trabalho está no pequeno negócio, 97% das empresas são pequenas empresas. Então, um pequeno negócio tem grande importância não só econômica financeira, mas também econômica social, empregando e transferindo renda para tantas pessoas aqui no nosso estado. Voltando à padaria, olha só o que a gente encontra nessa mesa. Lembra do bolo de pamonha de Dona Lúcia? Essa é a circulação econômica que garante renda para tanta gente durante os festejos juninos. Mas essa padaria também conta com produção própria. E nessa mesa aqui a gente encontra diversas opções tradicionais que a padaria oferece para os clientes. Mas a Zuleide vai saber explicar muito melhor do que eu. Conta aqui o que é que a gente tem. Nós temos o período junino, é o nosso maior forte dentro da cidade de Caruaru, né? Muitos visitantes, então vem aqui prestigiar e vem comer das nossas iguarias, que é feita com muito carinho. Temos aqui o pé de moleque, que é a tradição junina, né? O bolo de paçoca, o bolo de nata, né? Sem falar o nosso bolo pamonha também, que é uma iguaria típica das festividades juninas, que tem que ter o líder, milhozinho cozido, né? O rei da festa. O rei da festa, o milho, a pamonha, a canjica. Então a nossa panificadora está recheada de delícias para toda a clientela que vem prestigiar o São João, que vem para aqui também, ó, depois do forrozinho, tomar o nosso café, que é excelente, né? Com muitas iguarias deliciosas. Então a gente tem uma variedade de delícias, de guloseimas, os nossos salgados, os nossos pãezinhos do atrativo aqui do fast food. Então a gente está recheado de coisa boa, gostosa, para receber todos os turistas que vêm para cá prestigiar o nosso São João. A gente sabe que para economia dar certo, o sabor tem que ser muito bom. Qual que é o segredo da sua cozinha? Amor. Amor e qualidade, respeito aos nossos clientes, a gente oferece tudo que temos de melhor com muita dedicação e amor. Principalmente, eu acredito, todo ramo de cozinha, padaria, tem principalmente ter amor naquilo que faz, não é? Então é no amor onde você vai provar, onde está toda a delícia, onde está toda a delicadeza. Não adianta só estar bonito, tem que ter amor mesmo. Amor pela profissão, amor pelo que faz. Que beleza, hein? E amanhã, no nosso consultório, a gente vai falar sobre tendinite, pessoal. É esse o assunto do AB Saúde. Dá só uma olhada. Ela sofre com dores há anos. É a inflamação que atinge as duas mãos. Já pensou estar limitado nos movimentos por causa disso? É assim com esta moradora de Caruaru. Beatriz sofre com a tendinite. Mas por que ela ocorre? Como lidar? E claro, é fundamental o acompanhamento médico. Você vai entender tudo no AB Saúde. É nesta quinta-feira, no seu AB1. Então assim termina o nosso encontro de hoje nessa quarta-feira. Mas a gente já marca um novo encontro para amanhã. Não é assim? Se Deus quiser, a gente está aqui de novo a partir das 11h45 com muita informação para você. Valeu, pessoal. Até lá.